Então, governador. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. É um enorme prazer estar hoje iniciando uma live do marketing, a nossa querida amiga Cíntia, uma capacidade enorme. Eu tenho certeza que vai transmitir muito bem tudo aquilo que é necessário para que o distrito ande da melhor forma possível. Só nos resta agradecer também a presença de todos. Eu tenho certeza que vão aproveitar muito. Tá? Muito obrigado pela participação e vamos em frente aí, Cíntia. Obrigada, governador. Obrigada. Nelson, alguma consideração? Tá bom, vamos lá. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado, né, por vocês estarem aqui presentes. Tô vendo aqui, não tem só marketing, né? Pelo que eu tô vendo, também tem secretários. Isso é muito bom. Vou compartilhar então aqui a tela com vocês. Oi? Oi, deixa eu voltar um pouco. Certinho, sim. Tá, vou começar por aqui. Só dar uma pincelada para lembrar qual que é a nossa função, né, como assessor de marketing. Isso é muito importante para a gente estar em alinhamento junto com o presidente e secretário. Conforme ano passado, a gente fez um trabalho, tentou fazer um trabalho bacana com os presidentes de divisão. Mas esse ano a gente resolveu fazer algo mais aprofundado diretamente com os assessores, tá? Então, só para lembrar qual que é a nossa função como assessor de marketing, segundo, né, tem o manual, qual que é a nossa função, tá? É passar energia, liderar os esforços de marketing dentro do clube para que... Eita, não foi? Foi. Para a gente poder desenvolver um plano de marketing e onde esses projetos e as campanhas eles cheguem até novos associados, tá? De que forma? Como a gente trabalha com o marketing digital, né? Então a gente vai usar as redes sociais para isso, para compartilhar as histórias, trabalhar os nossos leões e os parceiros, destacando esses serviços. Esse ano eu dei uma adaptada no plano de marketing de ação do distrito. Eu vou passar então quais são as metas, mas antes disso eu gostaria de apresentar a nossa equipe, aonde vocês também vão ver o suporte no dia que precisar, tá? Na parte de rede social, nós temos o André, que é de Santa Bárbara do Oeste, a Márcia, que é de Nova Odessa, tá? Eles que estão diretamente dentro da equipe em relação a mídias sociais. Como sempre, nós temos o querido Luiz, que é de Sumaré, como com a fotografia, e o Hamilton. Eles sempre estão, né, nos eventos, fotografando, realizando os registros das imagens. Vamos ver se a gente consegue colocar em prática um projeto. Já fazem esses 2 anos que eu estou trabalhando em cima do YouTube. Convidei, então, o Fernando, do Piracicaba Independência, para fazer parte da equipe, mas para trabalhar em cima do YouTube. Estamos com os projetos bacana. Vocês vão ter novidades logo em breve. E espero que seja sucesso, assim como os outros projetos que a gente tem realizado, tá? Então, as metas desse ano, tá? O que são? A gente vai continuar tentando aumentar, então, a visibilidade, né, da marca Lions, tá? Vamos deixar bem, assim como foi no treinamento lá da Escola de Dirigentes, nós vestimos a camisa de Lions Internacional, né? Então, vai, por meio, de divulgar as atividades dos clubes, não só em rede social, mas também no boca a boca, né, no trabalho de rua. Vamos fazer essa parte de capacitação. Esse ano, a escola de dirigentes foi muito boa. Gostei, fiquei muito satisfeita. Quem participou, assim, teve uma troca muito grande. A gente conseguiu chegar, assim, em pontos que podem ser melhorados, novas ideias, tá? Então, durante o ano, a gente vai realizar essas capacitações de forma que cada, de forma que cada assunto seja abordado, né? E em um tema
Se vocês sugerirem mensalmente, à medida que for preciso, tá? Garantir, então, que os clubes, está tentando garantir que os clubes tenham as suas redes sociais. Tem clubes que já entrou em contato para estar pedindo auxílio para montar, né, o Instagram, por exemplo. Mas não é obrigatório. Eu sei que alguns clubes têm dificuldade com essa parte. Então, assim, a gente fica à disposição para ajudar e auxiliar nesse sentido, tá? Vamos dar essa continuidade no crescimento das redes sociais, expandindo os conteúdos através do YouTube, assim como comentado, eu convidei o Fernando para fazer parte. Essa parte padronizar a linguagem visual, né, na divulgação da marca de Lions, para que todos nós possamos estar verificando o uso devido da marca. É uma marca registrada. A gente vai ver mais à frente o que eu estou querendo dizer, assim como já conversado na escola de dirigentes. A marca Lions, ela tem diretrizes, tá? Cada clube ele é autônomo para estar produzindo seu material, conteúdo, né? Seja Instagram, TikTok da vida, Facebook, mas, né? A identificação nossa como Lions Internacional é única. Seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, Japão, como a gente é identificado, tá? Muitos associados, eles escolhem ingressar no nosso clube porque eles se identificam com a associação, se identificam com o nosso trabalho. E quando ele vê o logo de Lions, né, esse único, né, ele já sabe que é o mesmo grupo que faz parte, tá? Então, usar corretamente os elementos gráficos, o tom verbal. O que é esse tom verbal? Em qualquer lugar do mundo, se você falar we serve, nós servimos, já sabe que é um bordão de Lions Clube. Cada clube pode criar, né, o seu bordãozinho, a sua frase, mas falou nós servimos, ou onde há uma cidade há um leão, sabe que é Lions Clube. Isso não tem como negar. Então é isso que Lions Internacional quer que assegure que tem essas frases que já foram criadas por eles, né, de forma que os clubes estejam se comunicando claramente, efetivamente, com uma voz unificada, tá? Quanto à marca. Nosso logo, essa logomarca, Lions, ela permite algumas flexibilizações, né? Desde que não modifique o logo em si. Se vocês, não sei se dá para ver a flecha, dá. Esse Rzinho aqui é de marca registrada. Então, não pode mudar em hipótese alguma a cor do que está aqui, muito menos a letra, a fonte, porque é uma marca registrada passível de multa para quem muda, tá? Aqui, para quem precisar, muitos até chegam e pedem diretamente, né? Vai no WhatsApp, pede para mim, Cintia, manda para mim, né? Eu mando, mas se vocês irem no site, lá vocês encontram em todos os formatos, seja em PDF, em Corel, em PNG também, transparência, os logos permitidos, tá? Nesse caso aqui, nós temos ele tanto em duas cores, nesse azulzinho, no branquinho, no preto, são os que permitem. Já vi em as redes sociais que mudaram, tá? Vamos supor, no lugar de internacional, colocaram o nome da cidade. Isso não é permitido, tá? Se Lions perceber essa mudança, o clube pode sofrer sim penalidade, tá? Pode sofrer penalidade porque vocês estão mexendo numa marca registrada. Esse Rzinho aqui ele não é só enfeite, tá? É uma marca registrada no sentido, não pode mexer na marca. Se vocês quiserem colocar ele no meio da asinha, eu gosto muito dessa parte aqui, que eu peguei do PDG João, Elda, do manual dele, que ele orienta a não tá usando essas marcas antigas mais. Teve um ano em que Lions ele decidiu unificar as marcas e fazer uma marca, né, de uma forma modernizar, vamos dizer assim. Então, vai ter clubes que tá usando o logo ainda
com o leãozinho com a língua vermelha, né? A gente até pede, na medida do possível, vá atualizando com o logo atual. Mas agora que todos sabem que não pode usar, então a partir de agora não se usa mais. Evita de usar. Evita não pode usar. O pior erro é você sabendo que não pode usar e continua usando, tá? Assim como tem camisetas antigas, usa, não tem problema. Mas, eu vou mandar na confecção fazer uma camiseta nova e vai me colocar leão com língua vermelha? Isso daí, né, digamos que tá errado, né? Que tem um novo logo oficial, né, que é unificado, uma cor só, tá? E os clubes que têm, de repente, nas paredes, pintada, na medida do possível, quando for fazer uma reforma e atualizar, atualizem. Nas bandeiras também, a gente procura, assim como o distrito, a gente evita usar as bandeiras antigas. No distrito tem uma bandeira antiga com a linguinha vermelha, a gente evita de usar para não dar o exemplo errado, falou, tá usando um emblema, né, antigo. Então a gente procura estar atualizando, usando os logos de forma que está atualizado e que está dentro do padrão. Então, eles padronizaram o logo e a marca, aonde, em 2023, eles fizeram de forma que Lions Internacional, né, juntamente, tem os clubes, que é a organização e mais a fundação. Então, a marca principal hoje, Lions Internacional, mas quando for se tratar das organizações, tá, tem esses dois tipos de logo. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre um subsídio que a gente recebeu de Lions Internacional, a gente pede para usar, então, esse logozinho aqui, onde tem o Foundation, né, que é da fundação, para mostrar realmente que foi um subsídio vindo da fundação. Tá? Então, lá nessa parte aqui, Lions, ele, para fortalecer a marca, né, então ele unificou as duas, mas que deixe bem claro que são nomes individuais, associação e fundação, tá? Eles são entidades, tá? São legais e separadas, tá? Fazem trabalho dentro, né, de Lions Internacional e quando for, dependendo do caso, usar o logo conforme se pede. Na escola de dirigentes também, a gente surgiu o assunto da proteção de dados, né? Então, aqui eu até peguei uma foto, né, da Marta, né, de Lions Clubes de Arara. Eles foram fazer uma entrega numa escola, tinha crianças, né? Então, na questão de uso da imagem, pode ou não pode usar? Na dúvida, a gente pega o rostinho, principalmente de crianças, né? Dá uma embaçada, coloca uma tarjinha de forma que não identifique, mas usa a foto real, tá? Porque nada melhor que uma foto feita de pessoas que estão ali no dia a dia do que inventar ou criar uma foto que não seja real, tá? Eu vou dar um exemplo também aqui da OSC, na qual eu faço parte. Aqui, se vocês entrarem nas redes sociais nossa, nos sites, Instagram, a gente usa, sim, os rostinhos das crianças. Por quê? Tá? Vocês observar aqui a Lilian, todos aqui somos leões, tá? A Lilian, ela é diretora da OSC aqui, São Judas Tadeu. O nosso presidente aqui, Francisco, ele é o secretário. Eu e o Zé, nós fazemos parte do Conselho Fiscal, da diretoria. Eu questionei a Lilian, as nossas crianças, elas estão, né, o rosto aparecendo, mas o que é bom? Nós temos as autorizações de todos os pais dessas crianças autorizando que apareçam nas divulgações. E elas não aparecem de forma nenhuma em estado de vulnerabilidade. Pelo contrário, estão todas aprendendo, fazendo artes, né? Eles estão trabalhando, assim, a parte criativa, estão ganhando muitas coisas no sentido de estão contentes, felizes, e os pais, e elas estão mais que orgulhosos em aparecer, falando, eu faço parte dessa OSC, tá? Mas nós temos todas as autorizações por escrito e assinado pelos pais dessas crianças. Por isso que, entrando aqui, tanto em todas as redes sociais, tanto nossa como da OSC, vão ter postinho de criança aparecendo, porque elas têm orgulho de aparecer, e temos a autorização por escrito de cada pai dessas crianças, tá? É uma autorização simples,
ter autorização de imagem. Se vocês puderem ter esse cuidado, também pode ter. E é importante ter as pessoas reais, porque é prova social do trabalho que você está fazendo, de pessoas reais. Tá? Isso faz muita diferença na hora de você pedir uma ajuda e também de prestar contas para a sociedade, tá? Então, hoje a gente não vai aprofundar sobre isso, porque o André hoje não pôde estar aqui presente. Ele está na reunião do clube dele. Vai marcar um novo treinamento para falar sobre o assunto, tá? Sobre as pesquisas, né? As ferramentas de pesquisa do Google, que a gente pega as imagens. Essas imagens que a gente pega tanto o Google como o Canva, tem que tomar um cuidado de direitos autorais. Então, nada melhor que a gente ter a foto nossa, faz uma ação, tira a foto, né? Seja do clube, seja das ações. Depois vocês tiram um rostinho embaixo, põe a bolinha, né? Faz uma carinha. Mas se tiver fotos próprias, autorais, para evitar, né? Qualquer, de repente, qualquer cobrança. E as fotos em si, sempre a gente pede para que seja para mostrar leões em ação. Não adianta você pegar foto só de uma cesta básica e, sabe, qualquer um vai no mercado, tira a foto e manda. As pessoas que não são leões, eles querem ver a gente trabalhando, quer sentir sentir aquela emoção veio de uma foto da gente fazendo uma entrega, né? Compartilhando o momento com as crianças, com as famílias. Aí, onde vocês conseguem essas diretrizes? Poderia mandar para o grupo? Posso mandar. Mas, se vocês irem lá no site, né, do lionsclub.org/pt, que é de português, lá vai ter para baixar todos os arquivos. Eu posso, sim, se vocês falarem, eu quero, manda que vai encher um pouco o celular, né? Porque os arquivos são um pouquinho grandinho. A gente manda todo esse material. Ou, se não, eu subo tudo no Drive, vocês vão lá e cada um baixa todos os arquivos. Tem desde diretrizes da marca, falando sobre marketing, tudo que vocês tiverem necessidade para estar buscando, né? Um pouquinho de esclarecimento, vai ter lá. Agora a gente vai chegar na parte em que, como marketing e clube, como Leão, é muito mais que servir, tá? Nós precisamos ser o quê? Ser inspiradores. Então, o assessor de comunicação e marketing moderno é o contador de história do clube. A sua principal missão é transformar a ação de serviço humanitário em narrativas digitais inspiradoras, capazes de gerar engajamento na internet, credibilidade junto à comunidade local. O que significa? Ano passado, a gente passou por um processo em que muitos clubes aderiram, foi muito bom, foi bacana mesmo, aonde começaram a realmente colocar nas redes sociais o serviço que estavam realizando. É uma entrega de uma cesta básica, era uma ação que estava fazendo um plantio de árvore, mas mostrando a ação em real. Isso inspira outras pessoas a vontade, o desejo também de fazer a mesma coisa, né? Quando comentei que não adianta vocês ficarem mandando foto para o nosso clube, para o nosso grupo, tá? Nós já somos leões, nós sabemos o que tem que fazer, já sabemos que tem um monte de ações para realizar. A gente já é leão. O que vocês têm que fazer? Compartilhar isso para quem não é leão, né? Aqui nós temos exemplos que, quando vê o nosso trabalho, as pessoas sempre perguntam: nossa, não sabia que vocês faziam isso, como que eu faço? É uma forma de chamar atenção, porque muitos não conhecem o que é Lions Club, né? Que faz esse trabalho para a sociedade, para a comunidade, né? Seja tanto de. Agora vem o McLanche Feliz. Então, assim, é bacana compartilhar no grupo nosso? É bacana. Mas pensa, né? Por que não, então, colocar nas redes sociais? Tá? Fala assim, olha, nosso clube está realizando aqui uma campanha, né, esse mês que é do McLanche Feliz. Coloca nas redes sociais. Obrigada. Luana, Então, essa inspiração, o que que é? Serve como prova social e uma prestação de contas.
Eu falo sempre que quando a gente posta, não é para a gente se mostrar, tá? Então, quando a gente está compartilhando as nossas ações nas redes sociais, não é a Cíntia que fez a ação de entregar uma cesta básica. Lembre-se que você é o embaixador da marca. Então, quem está realizando aquela ação é Lions Clube, é o seu clube, tá? E dessa forma, a gente faz a prova social. A pessoa pergunta onde que foi aquela doação que ela fez. Ela não é leão, mas contribuiu, né? E então você vai prestar conta para ela. A prova social tá nessas fotos que você realmente está realizando aquilo que prometeu. Olha, você me ajuda, né? Doando, igual no caso do McLanche Feliz, doa o lanche, né? Vamos levar para as crianças. Tá ali, a gente vai fazer a ação e vai mostrar nas redes sociais o resultado. E nisso também vem o reconhecimento do trabalho em grupo, né? Dos nossos leões, aonde está realizando o companheirismo, aquele dia, aquela tarde bacana, e está sendo reconhecido ali quem está trabalhando, tá? E tem que mostrar isso com orgulho. E nesse trabalho desse ano colaborativo, quem lembra, ano passado foi realizado assim, todo mês eu encaminhava um link. Esse link, o secretário, na verdade, tem que ter uma colaboração do presidente, secretário e dos leões também para com o seu assessor, para que o assessor suba o material no devido link. Então, ano passado foi dessa forma. No comecinho foi um pouquinho até a pessoa pegar no jeito, mas depois deslanchou, né? A gente todo mês recebia material, vocês realizavam ações, esses materiais eram enviados, encaminhados pelo link, né? Mas esse ano, conversando com a equipe, a gente estudou uma forma de melhorar isso, né? Então, não tem esse ano um link mensal. Não tem um link mensal, mas o que nós criamos aqui? Dentro do Drive aqui do distrito, tá? Cada clube tem uma pastinha, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês a pasta geral, tá? É a visão que eu e a minha equipe enxerga. Eu vou pegar um exemplo aqui de Cordeirópolis. Aqui é a Ana. Não sei se a Ana tá aqui, mas a Ana, né? Falei, olha, Ana, essa daqui, lógico, eu expliquei no geral, no grupo, mas agora vamos explicar um pouco mais esmiuçado. Eu entrei em contato um por um e cada um tem o seu link do seu Drive. Muitos só deram ok, mas não entraram. Mas aqui, dentro do seu Drive, quando a Ana for acessar o link, ela vai acessar o que? A pasta dela, para ela aparecer essa tela. Tem junho, julho, agosto, eu só coloquei até não coloquei dezembro, mas e cada um vai abrindo uma pastinha do mês referente ao material que vai encaminhar. Aqui nesse caso, aí eu vou clicar em julho. A Ana já fez subpastas, porque eu pedi, olha, então coloca sobe fotos, materiais, façam desse drive um lugar onde vocês possam guardar todo o material de vocês, porque a gente tem bastante espaço, vocês armazenem em um local só, fica bom para todos também, de repente, se quando for mudar, né, ou muda de gestão, ou se não, tem que passar para um outro colaborador, tá tudo aqui. Aqui nesse caso, quando fui abrir o de Cordeirópolis, a Ana fez outras subpastas no mês de julho e colocou as fotos, tá? Eu pedi só para colocar a data e o nome para que a nossa equipe pudesse identificar do que se tratava. Nesse caso aqui, como eles foram o primeiro a realizar a visita oficial, aí eu cliquei então, dia 24/7 foi a visita oficial que ela renomeou, ela já subiu todas as fotos da visita oficial. Ótimo, eu tenho material também, tá? O nosso mar tem material para trabalhar, tá? A nossa dificuldade ano passado foi isso, tem que ficar caçando material, porque eu não conseguia acompanhar todas as visitas do governador. Assim como hoje também, esse ano, humanamente impossível estar acompanhando, né, o governador em toda a sua agenda. Então, preciso da colaboração, né, de vocês, principalmente do marketing, mas o marketing de cada clube tem que estar em
alinhamento com o presidente e o secretário, o que também estava tendo uma dificuldade, né? Que muitos marketings não estavam se comunicando com o secretário. Mas o teste aqui saiu bonitinho. A Ana já subiu todas as fotos que eles fizeram, né? Então eu já tenho aqui o material, tanto que eu já peguei, já subi, né? Selecionamos e já subi já a, a visita oficial de Cordeirópolis na rede social. Tá? Então, e tem mais uma novidade que seria, conversando com o governador, né, com o Calvo, falei, por que então a gente também não faz uma outra forma para que a gente possa também saber, né, como que está indo, tem um formulário pós visita oficial. Esse link, o governador vai passar para o presidente ou para o secretário preencher. Lá tem umas perguntinhas básicas, no sentido, que clube que foi, mandar algumas fotos principais, tá? Se caso o governador não enviar, pode pedir para nós que a gente acaba enviando. Só não vou mandar para o grupo, porque eu sei que vai se perder lá, mas posso enviar para o grupo, que vocês podem já estar com o link na mão, já sabe. Recebeu a visita oficial, preenche o formuláriozinho. É como se fosse um né, pós-visita, para dar, principalmente, foram quantos, se tiveram visitantes, os clubes que foram, bem? Aqui tem o aviso, a data ainda não está certa, mas só complementando. Ano passado, teve uma parceria muito bacana com o GST, e esse ano também é o Rafael, novamente, né, como GST. E, assim, tem um calendário que tem lá, que Lions Internacional fez para nós, onde está em amarelinho, tá? No caso, são as 3 ações da Semana de Serviço Internacional. Esse a gente não pode mudar, tá? Vem de lá do Internacional. Então, o foco será esse mesmo. No caso, outubro, que é da visão, fevereiro, juventude, e maio a junho, que é meio ambiente. Para os demais que está em branquinho, foi uma sugestão que, conversando, né, com o GST, falou, olha, vamos dar a sugestão para trabalhar os demais meses com a sugestão de diabetes, saúde mental, esforço humanitário. Mas o que ele pediu? Para que fizesse uma reunião agora para estar explicando o que cada assessor vai trabalhar. Por sua vez, aqui no March, ao invés de fazer assistentes por região, como eu tinha feito ano passado, que foram vários, né? Foi preciso fazer o quê? Trabalhar corpo a corpo com os clubes. Montei o grupo novamente com os assessores, tá? A gente vai conversar entre os assessores. Mas eu coloquei os assistentes para trabalhar juntamente com os assessores de serviço e comitê de serviço. Aqui, por exemplo, tem o André. O André, ele vai dar suporte, assessoria, não falo fazer material, arte, não é nesse sentido, tá? Os nossos assistentes vão estar em comunicação com esses assessores para trabalhar a divulgação. No caso, o André, ele vai estar em comunicação governadoria, Lions Quest, que é a Rose, governadoria, Cartaz da Paz, que é a Vera, governadoria e as Olimpíadas Especiais, que é a Cristiane de Barra Bonita. Vai chegar, assim como eu fiz ano passado, a Rose vai chegar, nossa, Cíntia, eu gostaria de fazer, de repente, uma live. Conversa com o André, alinha isso. Vamos fazer uma chamada? Rose, então conversa com o André. É YouTube? Então vamos conversar agora com o Fernando. Então tudo tem, né, um trâmite. Por quê? É a mesma coisa, independente de ser Lions ou não, dentro de um organograma, a gente não vai chegar direto para o governador. O governador não resolve nada sozinho. Por isso mesmo que nomeou GST, GMT, o marketing, né? Para que chegue para ele, para ele tudo bem, tá ok, né? Mas não, a gente tem que filtrar isso e chegar para ele de forma que a roda ande. E ele não vai decidir se vai ter ou não live, se vai fazer ou não arte, né? Então, para isso a gente colocou esses assistentes para ajudar cada comitê. Nesse caso aqui, a Marta, ela é responsável por visão, que é o Adilson,
Meio Ambiente, que é a Miriam, Intercâmbio, que é o Alexandre, Juventude, que é o Luiz. A Marta, por coincidência, na hora da gente fazer uma seleção, ela acabou pegando os três que são da semana de Lives Internacional. Então, suponhamos que, pegou lá o mês da juventude, né? Vai pegar como é semana de Lions Internacional, então a gente vai dar um pouquinho mais de gás no ano que vem, no período que é da juventude, semana internacional. Aí sim, o marketing do distrito vai dar um pouco mais de gás, tanto na distribuição como no recebimento do material de cada clube, na divulgação do que cada clube está realizando. O Fernando, ele é combate à fome, que é a Tânia de São Manuel, combate ao câncer, que é o Ricardo de Conchas, saúde mental e bem-estar, Daniela de Piracicaba em Independência. Né? Nesse caso, esse mês seria, então, o de câncer, combate ao câncer. Não sei como que tá o Ricardo, porque assim, a gente está à disposição, né? A gente não cuida dessas ações, vamos dizer assim. Né? A gente está divulgando. O que a gente espera é que cada clube depois envie material para nós lá no Drive. Olha, essa aqui foi a ação nossa do combate ao câncer infantil, que foi a entrega dos lanches, né? Em si, tá ali a pastinha, agosto, vocês vão clicar lá em agosto e mandar todo o material lá. Mas suponhamos que o Ricardo chega e fala, nossa, Fernando, tem uma campanha que gostaria que desse ênfase, como que venha conversar com a gente para a gente poder trabalhar a ideia e principalmente conversar com o Rafael, que é o GST, que é de serviço. Primeiro ele conversa, fala, olha, tem um planejamento para realizar nesse mês agora. Dá tempo? Dá tempo, tem 10 dias. Mas vai precisar então do marketing para ajudar nisso. O pai conversa com o Fernando, né? Da mesma forma aqui, a Márcia, que é diabetes, que é a Andréia de Sumaré, Nova Voz, que é a Cacilmara, saúde bucal, que é a Marta. Novembro, nós colocamos como sugestão diabetes. Então, diabetes é a Andréia. A Andréia, ela faz parte já, né, da área da saúde, gabaritada para isso. Mas a Andréia já tem um planejamento, sugestão para passar para os clubes, porque ela, como coordenadora, né, dessa pasta, ela vai passar, assim, principalmente no mês, né, de novembro, para trabalhar os clubes em novembro. Nada impede nos demais, mas em específico novembro, vai chegar, conversa lá então com o Rafael, fala, Rafael, eu tenho planejamento assim assado para poder estar auxiliando os clubes. Então, planeja, alinha com o Rafael, que é GST, solicita para a Márcia. Fala, Márcia, tem esse material aqui, o que você acha? Para a gente poder divulgar oficialmente no distrito, né, nas nossas redes sociais, mas pode mandar para os clubes. Nós não vamos produzir esse material, a não ser que a Andrea, ela tem um material, nossa, Andrea, muito bacana. A gente vai usar esse material também para compartilhar na nossa rede social. Caso contrário, pode mandar para os clubes como sugestão, principalmente panfletagem. Ela tem um material vamos supor, de exames, né? Então, esse também, que é o papel dela, para passar para os clubes, né? Vai divulgar entre os clubes. E ela, em conversa com a Márcia, né? Com essa ponte com a Márcia, aí a Márcia, de repente, vê, olha, esse material é bacana. Nós vamos replicar, então, nas redes sociais também do distrito, tá? Mas especificamente em cada mês, para cada assessoria, né? Não necessariamente que a gente vai trabalhar tomando conta de cada um. Muito pelo contrário, nós estamos à disposição, né, dos assessores para que possa trabalhar em conjunto. Aqui, quando eu quando é postado alguma coisa nos stories, não esqueça de marcar, fazer a menção do distrito para poder repassar, postar também, né, nos nossos stories. Claro, vocês têm que seguir, né? No post esse ano, coloca o arroba do distrito dentro do descritivo do post. Marca o distrito, porque ele aparece depois, é como se tivesse uma pastinha que vai aparecer todos o que os clubes, né, realizaram. Então fica como se guardado lá na nuvem, aí a gente tem material de vocês também lá, né? E isso ajuda também, né, a divulgar, né?
se vocês procurarem, tem o Facebook também, que é o Distrito LC3.oficial. Tem o site. O site é muito importante, que muitos hoje não vou ter essa aula prática sobre, mas perguntando sobre a agenda do governador, tá tudo também lá no site. O responsável até é o nosso PDG Nelson. Ele está atualizando sempre ali. A agenda está atualizada, os eventos que estão acontecendo. Aonde vocês encontram essa agenda do governador? Tá lá em secretaria, clique em secretaria e vai abrindo as abas, tem a agenda. Tá? De repente, quer saber onde que vai ser a visita oficial, onde que vai acontecer alguma ação que o governador está realizando, é só ir lá buscar no site. Nós temos, então, o grupo do WhatsApp. Estão faltando 10 clubes para estar enviando, que eu mandei um formulário, para estar mandando a informação, tanto do nome do secretário como do seu assessor. Nesse grupo, estão em falta 10. Eu estou sentindo falta de 10 clubes. Mas, né, o Canva, em uma próxima oportunidade, vai fazer um treinamento sobre como usar o Canva. Eu já encaminhei para quem eu tenho os e-mails, já liberei o acesso, mas cada um dos assessores precisa entrar lá, clicar e aceitar lá o convite de fazer parte. Ele expira, ele tem um tempo de expirar esse acesso lá do convite, né? Aí, quem não quiser, realmente fala, não quero, a gente acaba não desperdiçando. Tá? Nós estamos em 61 clubes e só 50 acessos, tá? Desse Canva Pro. Lá na pastinha vocês vão encontrar, tem uma pasta com todos os logos oficiais. Lá vocês vão trabalhar as artes também, né? Mas eu preciso que vocês me avisem quem quer e quem não quer, porque eu estou mandando os convites a partir do formulário que preencheram, mas não estão aceitando entrar e está empatando acesso para outros clubes que desejariam ter, tá? Porque está faltando acesso. E tem, então, o Drive para vocês trabalharem, trabalhe do jeito que vocês acharem melhor. Mandem, se quiser mandar, de repente, um PDF, mas principalmente foto. A gente vai trabalhar as fotos que forem mandadas, tá? E uma dica, uma sugestão que eu passo, quando vocês forem criar uma conta de Instagram, para não misturar com a conta pessoal, tá? O que acontece? Já aconteceu de, quando criar uma conta de Instagram, usar um e-mail próprio da pessoa, essa pessoa acabou saindo do clube, perdeu-se todo o acesso, tá? A pessoa não quis passar, digamos que perdeu todo aquele material que foi feito durante anos e anos, né? Então cria um e-mail exclusivo só para isso. É tão facinho, já era no Gmail mesmo. Lions Clube, igual no caso, Lions Clube Sumaré, @gmail. É só, quando mudar de gestão, tá tudo ali, né? Você vai pegar e vai passar para ele. Assim como também no Canva. Se você me passar o seu e-mail pessoal, você vai ter que dar a sua senha pessoal para a pessoa que for usar lá dentro. Por isso que o ideal é faça um e-mail exclusivo só do clube. Que quando for mudar, ou mais pessoas forem da equipe for usar, por exemplo, o Canva, entra com esse e-mail do clube e a senha do clube. Senão você vai ter que abrir mão da sua senha pessoal e dar para a pessoa também. Você vai ficar vulnerável com a parte sua pessoal, né? Então, é para sua segurança. Então, cria esse e-mail, né? Que vai ser usado só para o clube, só para as redes sociais. Os logins e a senha, sempre deixa marcado em um caderno específico, ou se não, dentro do Gmail, não sei se agora se é Gmail ou Microsoft, que tem até na nuvem um cofrinho de cadeado. Ali eu jogo tudo que é de importante e só você pode entrar porque tem a senha, mas guarda lá, tá? Porque quando mudar o ano leonístico, você vai ter que passar todas essas senhas, né, para o próximo, a não ser que você continue no seu cargo, mas vai ter que passar, né? Dúvidas das diretrizes, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar na dúvida, para poder até aprender, né, e tirar dúvidas. No site tem lá o IA. Clica lá no IA de lá, ele te responde conforme
está dentro do site. Tudo que for referente a dúvidas de Lions Internacional, pergunta para a mocinha lá do site de Lions. Ela vai te responder de uma forma mais coerente e dentro do que realmente Lions propõe. Tá? Então, minha parte hoje, tá? Acabou aqui. Eu gostaria realmente só de reforçar, então, que cada clube tem um link, uma pasta no Drive do distrito. Vocês podem estar usando, enviando seus materiais para lá, né? Conversei também com o governador Calvo em relação ao Ô, Clube Cíntia, Eficiência. Oi, oi, é, esse link foi passado em sim. algum grupo especial ou você passou no grupo? Porque eu não recebi nada disso. Eu acho que eu não Deixa eu devo ver estar quem que é. recebendo. Não, eu mandei individualmente. Quem que falou? Desculpa. É Mônica do Lions Clube Fonte, de Araraquara. Ponte, eu preciso observar, eu preciso verificar. Mandou a ficha de inscrição preenchida? Sim, mandei. Mônica. É que nós não É, temos assessor. Eu não sei se você. então, pode ser que, como são 61 clubes, tá? Eu mandei para 50 dentro do que eu recebi. Pode ser que tenha falado, mas eu vou verificar e eu estou mandando individualmente, tá? Porque é um link exclusivo de cada clube, então eu não posso jogar ele no grupo, né? Sim, Mas eu vou procurar, então, fonte luminosa. Isso. Fonte Luminosa. Tá, vou anotar aqui, eu vou confirmar e eu te encaminho, tá bom, Mônica? Ok, Aí, obrigada. mais algum clube que não tiver recebido, me chama, pode me chamar, que eu estou encaminhando. Hoje mesmo acabei encaminhando 2 links que eu recebi o formulário ontem, só fui verificar agora, mas também. Então, à medida que eu for recebendo, eu vou atualizando, mas eu estou mandando individualmente, né, para os assessores, porque são links exclusivos, tá? E é só vocês que vão conseguir entrar com esse link na pasta. Aí, qualquer dúvida em relação a isso, pode estar me chamando e fica mais fácil. Por que que a gente tomou né, essa nova modalidade? Conversando aqui em equipe, muitos tiram foto pelo celular, né? Ao invés de ficar passando de um lugar para o outro, abrindo o link lá do Forms, que muitos também tinham dificuldade, já pega e já sobe tudo no Drive. É uma segurança para vocês também, né? Já limpa o celular, porque o celular começa a ficar carregado, fica pesado, então sobe na nuvem, né? É uma segurança para vocês que vão estar lá o material guardadinho, né? Ele tem bastante espaço, né? Aí vocês deixam o seu celular também mais levinho e ainda colaboram com o marketing do distrito, né? Provavelmente pode ser que, dependendo do que a equipe decidir, a gente faça individualmente, se der certo, a divulgação do serviço de vocês, clube a clube. Que ano passado, o que fez? Fiz uma junção, todo mês juntava todos os clubes, né? A ação e jogava num vídeo só, no caso, as ações mensais. Esse ano, para poder ainda divulgar ainda mais o trabalho de cada clube, mostrando esse reconhecimento também do trabalho que cada clube faz individualmente. Mas eu preciso da ajuda de vocês para mandar esse material. Sem material, a gente não tem conteúdo. Deixa eu só desligar aqui. E principalmente, né? Desligou? Acabou. E principalmente, assim, pedir a colaboração dos presidentes, dos secretários, para estar em comunicação com os seus assessores. Né? Já houve casos em que vieram me perguntar como é que estava, porque não estava aparecendo, de repente, material, mas porque não estavam passando para o assessor. A minha comunicação é com os assessores. Eu sou secretária do meu clube, mas não estou falando como secretária, né? Eu estou falando como marketing, então eu vou falar com o pessoal de marketing. Assim como o pessoal do marketing do clube vai falar com o presidente e com o secretário. É assim que funciona. A gente não vai atropelar, né? No caso, a ordem. Então, eu coloquei também, acho que tem 2 que não tem marketing, aí eu coloquei o secretário, porque o secretário, pelo menos, fica, né, informado dos nossos passos, né? O que está sendo realizado. E fora isso, as novidades são essas do Drive. Tem o Canva, que eu vou procurar fazer um treinamento para vocês, aonde possam estar utilizando melhor, né, o Canva, né? Evitar, assim,
o que está acontecendo bastante, até Calvo e Leia ficaram um pouquinho meio assim, porque se vocês forem usar a IA para fazer um conteúdo, façam, não tem problema, tá? Mas usem com moderação, né? Assim como a gente tratou lá na escola de dirigentes, a IA vem para ajudar, a gente ajuda, né? Ajuda bastante, tanto com texto como imagens. Só que tem que lembrar que tem que tomar um cuidado para não distorcer, principalmente a imagem do governador e da Leia, né? Às vezes tem foto saindo que é irreconhecível. E vocês não podem postar isso como oficial foto deles. Ou então é melhor tirar. Ou se não, pega ali no aplicativo Canva mesmo, tira então aquela parte e cola a foto real. Né? Porque a IA, eles querem colocar num padrão ideal. Né? Então eles vão colocar a nossa cara, a nossa foto, o mais ideal possível, perfeito possível. Mas a gente tem as nossas imperfeições. Né? Mas a IA vai colocar tão perfeito, que a gente fica irreconhecível nas fotos. A não ser que fosse um meme. Ah, vou fazer a né, tem até uns memezinhos bonitinhos, né? Cara, mas não é. Você está colocando uma imagem real de uma autoridade ali e está totalmente desfigurada, que não dá para reconhecer. Mudou cor, mudou pele, mudou olho, né? Aí fez botox. Então, é só esse cuidado que a gente pede, principalmente com os nossos dirigentes, tá? Vai usar IA? Ok. Mas quando vai usar foto, só esse cuidadozinho. Ou vocês coloquem os prompts, correto? Né? Ou não usa, né? Aí vocês lançam isso dentro do marco de distrito como sendo oficial. E principalmente mudando o logo do Lions. Com letras erradas, com leãozinho diferente. É marca registrada. E isso eu fico muito assim, conversando também com outro marketing de outros distritos, tá? A gente fica um pouquinho assim, preocupado, porque dentro de lá mesmo fala que nós, os clubes, os leões, nós somos embaixadores da marca, nós somos representantes oficiais da marca. A gente tem que mostrar como que ela na sua integridade. Não, a gente não tem o direito de mudar ela. A IA vem, mas a IA ela não entende que não pode mudar a linguinha do leão, não pode, ela não entende que não pode mudar internacional para outra palavra, né? Então, assim, usa, mas né, com esses cuidados. Tá? Vocês estão distorcendo. Em uma conversa entre profissionais, hoje a gente percebe que as redes sociais estão ficando sem personalidade, tá? Estamos ficando sem personalidade. Você vai ver convite tudo igual, não tem personalidade. A gente trabalha, estuda anos, né? Aí chega lá e aí faz o nosso trabalho, não tem problema, mas está sem personalidade, né? Eu me propus a fazer uma pós exatamente para estudar isso, porque eu falei, não vou fazer de qualquer jeito, tá? Vocês da mesma forma. Então, o Canva ajuda. Dentro do Canva também tem o trabalho de IA dele, mas a gente pode unir forças lá dentro do aplicativo. Tem todas os logos ali, a gente coloca, trabalha. Tem dúvida? Opa, vamos perguntar, vamos conversar. Vamos fazer, então, de repente, uma roda de conversa, assim como foi feito lá na escola de dirigentes? Vamos trocar ideias? O que a gente pode ajudar um ao outro para melhorar isso? Né? Então, vamos crescer junto nesse sentido. E não deixar com que alguns absurdos que estão rodando na internet como sendo oficial nosso. A gente está desfigurando a marca de Lions. A verdade é essa. Tem alguns enunciados que não tem nada a ver com o logo em si da marca. Tá? Isso é preocupante. Anos para a gente firmar uma marca para chegar a IA da vida, qualquer um que. Não falo preguiça, né? Mas é é mais fácil, joga na IA e faz. Na verdade, eu sei, a vida é corrida, mas só ter um pouquinho de cuidado nesse ponto. Distorcendo a imagem, distorcendo a marca registrada, é que Lions ainda não se tocou disso, mas na hora que se tocar, vai sair de uma forma tão descontrolada que para voltar, para consolidar novamente a marca, vai ser difícil. Tá ficando uma bagunça. Né? E a gente, como profissional que é formado, a gente fica um pouquinho meio que nervoso com isso, porque é uma falta de até respeito pelo trabalho de quem estudou anos. Tá? Não é 2 meses, não. Né? E vem fazendo de uma forma que a gente está orientando. Tem diretriz, ó, lê lá, né? É um livrinho lá, um PDF grandinho, mas lê, tem diretrizes, o porquê não pode mudar a cor, o porquê que tá com aquele Rzinho, tá? Então é só esse cuidado, e principalmente na imagem do governador e da Leia,
não usem a imagem dele mudando tanto, a não ser que faça uma caricatura, aqueles emojizinhos com a permissão dele, pelo amor de Deus, né? Permissão deles, tá? Ou não coloca foto, tá? Não, a não ser que fale, não, mas coloca assim, me põe uma loirona, me põe cabeludo, mas caso contrário, não faça nada sem a permissão deles, por favor. Aí também recai também nosso marketing, nosso trabalho. Aí fala, nossa, mas você está fazendo agora um trabalho que está mudando totalmente a cara, né? Os nossos dirigentes. É uma coisa que acaba virando uma bola de neve e todo mundo faz descontroladamente. Se tiver mais perguntas, acho que está no limitezinho, 4 minutinhos. Se tiver alguma dúvida, sugestão também de temas para o próximo, tá? Eu tô com algumas sugestões, mas se tiver alguma urgência, falar assim, já faça e vamos fazer um treinamento de tal, a gente procura fazer, então, um bate-papo, alguma coisa com mais urgência. Cíntia, eu gostaria de primeiro parabenizar você, né, pela sua disponibilidade, do seu tempo e o seu conhecimento que você está compartilhando com todos nós, foi muito produtivo, né? Mas já que você deu a abertura, o que é sugestões? Vamos lá. Nós estamos, assim, nesse momento lá no clube, Sim. criando o Instagram. Aí é uma pergunta, por que não mais o Facebook? Essa é uma pergunta que depois você responde, né? E aí, muito bem, então vamos fazer o Instagram, que eu já pesquisei sobre isso daí, estou vendo o trabalho em cima disso. Sim. Eu gostaria de sugerir para você, acho que você já fez isso, né, pessoalmente, mas que não fez uma live específica de como abrir um Instagram num clube, hein? Uhum. Com a participação dos associados e também um anúncio dele, né, vamos dizer assim, um post, vamos dizer assim, né, feito no Canva, porque ele tem algumas medidas especiais, na verdade, algumas coisas que tem que se preocupar com isso. Então, eu Ótimo. gostaria que você fizesse um passo a passo online, orientando para que os clubes pudessem, por exemplo, já na próxima campanha, né, nós estamos chegando aí agora em setembro, né? E para a gente já poder já inaugurar as nossas posts, né? Não sei como é que chama isso, né? E fazer também a replicação ou o nome lá que tem o nome certo, né? Eu gostaria Ah, que não. você tivesse essa disponibilidade de fazer com a gente aí, ou se não, preparar um Ótimo. materialzinho de cinco, Né? seis paginazinhas do passo a passo de como fazer. Eu sinto essa Nada, dificuldade. tá. Nada melhor que fazer uma live. Porque esses inscritos até fácil, com passo a passo, clicando, com setinha. Não, Cansei não até de adianta. mandar desenhado, mas não adianta. Então vamos fazer Não. assim. Então tá anotado aqui. Então o próximo bate-papo nosso então vai ser Instagram com Canva, tá? Vai ser bem Isso. bacana. Procurar de uma forma bem prática, porque realmente tem as medidas. Nada impede de usar as medidas antigas, mas eu explico o porquê que a gente vai usar as medidas atuais, que é de 1,80 por 2,190, os pixels, né? Ah, Tá? legal. Mas então, ó, tá anotado aqui. A gente faz um passo a passo, não sei. Aí Nelson vai me ajudar aqui para me ver como que eu faço para estar mostrando isso, ou eu faço uma grafia. Eu vou pensar, a gente faz. Então, o próximo tema vai ser isso, né? Para a gente já poder colocar em prática. Aí abre para todos, que hoje a gente fez uma live mais fechadinha, mas no próximo a gente abre para todos, até para os leões, né? Independente ou não de participar de diretoria, é bacana, né? Tá tendo esse É, conhecimento. Tá? fica Obrigada, aberto aí. Nelson. Uhum. Imagina. Obrigado e parabéns, hein? Obrigada. Cíntia, boa Oi, noite. boa Paulo, noite. Cordeirópolis, tudo bem com vocês? Boa noite, Paulo. Ó, comentei de vocês, hein? É, uma dúvida é o seguinte, com relação às fotos das crianças e autorizações. Sim. Por quê? Essa autorização, ela parte apenas da escola ou essa autorização também, o Lions também tem que ter para divulgação? Então, na verdade, se você for usar, fui procurar isso também, se for na escola, o que que acontece? É complicado também, né? Se for vocês pedirem, dependendo, pai não vai assinar, tá? Teve caso em que pai não assina. Se a escola pedir, deve, pai, só que tem escola que não quer se responsabilizar. Então, tem que ter um meio termo, né? Você vai fazer a ação na escola e vai mostrar que é a escola. Pergunta na secretaria se eles já têm esse protocolo de realizar essas autorizações. Tem escola que já tem, principalmente se for escola particular.
né? Eles mesmos já têm essa iniciativa de fazer essas autorizações. Se for uma escola pública, realmente, aí tem que conversar na secretaria, qual que é o procedimento que eles fazem. Por quê? Escola pública é mais complicado ainda, de estar usando imagens de menores. Né? Os pais, por não terem conhecimento, eles acabam encrencando um pouquinho por estar usando, falar, tá usando indevidamente a imagem do meu filho. Né? Então, infelizmente, você tem que conversar tanto com a escola e com vocês também. De repente, faça, então, esse papel de, de preenchimento, de autorização, e pede, então, para a secretaria da escola estar passando para os pais, tá? Mas tem que ter os Só dois. tá, teria que ter os dois, então, para poder divulgar Melhor, a foto das crianças. melhor. É mais para você se blindar, proteger, tá? Como, não sei se tem algum advogado que possa estar falando isso, mas hoje, com essa história de alguns aproveitarem, né? No sentido, vocês estão usando a minha Isso. imagem para tudo. Teve caso hoje que eu até vi que só porque você estava fazendo uma selfie, a pessoa ainda estava atrás, ela saiu sem querer, já vem encrespando, é uma história que eu li lá, encrespando que saiu, estava vendo na imagem, mas a pessoa atrás passou atrás sem querer e a câmera filmou e estava encrespando com ela, falando que não estava usando a imagem dela, a pessoa que se intrometeu e saiu, não, né? Tanto que eu, quando vou também tirar foto, a gente está na rua, eu evito tirar foto das pessoas, porque você não sabe quem que vai chegar e encrespar com você falando que está usando sua foto, sua imagem, né? Então, todo Sim. cuidado, né, é bem-vindo, digamos assim. Tá? No máximo, tira foto, principalmente, é uma sala de aula, tira foto de costas das crianças. Tá recebendo? Sabe? O ângulo de quem for tirar a foto tem que ter uma percepção de tirar a foto da criança, mas sem expor o rosto, de repente. Sem expor o corpinho dela, se tiver de shortinho, de saia. E se tiver aparecendo alguma coisa, faz lá, faz uma borradura, né? Põe lá o mosaicozinho, borra o rosto, de forma que não identifique nitidamente o rosto da criança. Isso aí é o mais plausível do que você pedir uma autorização. Como você pede autorização, aí liga aquele alerta. A família fala, não, não quero. Aí vai encrespar com você, você perdeu o material porque ela não permitiu você usar. E vai ficar em cima, eu vou ficar olhando no Instagram se eles vão usar a foto da minha filha. Mesmo com mosaico, os pais conhecem quem quer. Aí vai acabar E encrencando, né? isso pode ser gerado outro problema, que seria um processo contra o próprio Lages. Exatamente, exatamente. Aí nem é da escola, vai meter processo no Lages, aí vem comprometer toda a nossa organização, toda a instituição, não só o seu clube. Então, algumas medidas que a gente pode tomar. É por isso que eu dei o exemplo da OSC, que é onde eu faço parte como voluntária, porque lá nós temos isso. Ainda perguntei para a Lília, que é diretora, falou, não, pode ficar tranquilo, mostrou. Tudinho, assinado bonitinho, a autorização dos pais, tá? Dos pais em si, autorizando certinho. Então, a gente tem esse respaldo, tá? Mas todo cuidado é pouco, tá bem? A escola pública tem autorização dos pais para poder divulgar a imagem das crianças. Nós Mas tem que estamos, dizer, nós será? vamos fazer uma ação numa É, escola pública. Tira a certo. foto com a posição dela, também a gente não está respaldado por nada. Não, tem isso. Então, pega, faz, né? Coloca alguma coisinha Uma no puxadinha rostinho. ali. Pega lá, se for Tá. no Canva mesmo, ele tem aquela de esfumaçar, só para garantir os olhinhos, assim, pelo menos ele não fica perfeito para pessoas mal intencionadas usem a imagem, né? Se você desfocar um Perfeito. pouquinho o rostinho, pronto, né? Dá um pouquinho de respaldo. A gente tem que procurar, né, evitar, tá bem? Perfeito. Obrigado, viu? Agradeço. Deixa eu, nossa, eu não estou acompanhando o chat aqui. A Deixa eu ver Fernanda está onde. dizendo que algumas escolas na matrícula eles a pedem para assinarem a Então. autorização. Algumas escolas fazem isso realmente, tá? Então. Vamos tirar a foto grande? Por favor. Nós somos de Ixi, marketing. Você já tirou, Cíntia? Já? ainda não, porque a minha tela tava daquele jeito lá, Nelson. Peraí.